Fala pessoal, esse é o Colmeia Talk, o podcast dos estúdios Colmeia. Os estúdios Colmeia, que é o mais novo estúdio para produção de conteúdo aqui em Fortaleza. E olha só, o nosso estúdio ele tem um grande diferencial. Ele é o único que permite você fazer uma gravação experimental, isso mesmo. Sabe quando você vai na academia, né, pela primeira vez, vai conhecer lá a academia e faz aquela aula experimental? Aqui no nosso estúdio, você também tem essa possibilidade, certo? Você marca com a gente para vir conhecer os nossos equipamentos, conhecer a nossa equipe, conhecer o nosso ambiente e fazer também aquela gravação para suas redes sociais. Então não perde tempo, aponta aí a câmera do seu celular para o QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela e vem gravar, fazer a sua gravação experimental aqui nos estúdios Colmeia. E hoje, aqui no nosso podcast, a gente vai estar recebendo não só uma, mas duas pessoas muito especial. Quero agradecer demais a presença do Joel e do Alisson aqui no nosso ambiente. Joel, Alisson, muito obrigado. E aí, pessoal, é um prazer, né, participar aqui dessa gravação do Estúdio Colmeia, nosso colega aqui, Flauber. E vamos aí compartilhar algumas experiências do nosso escritório, né, do Grupo ACC. E vai ser um prazer aí estar batendo esse papo contigo. Joel, inclusive, né, antes de te dar a palavra, eu já queria até fazer uma pergunta para ti, certo? Porque eu sei que vocês já se conheceram, né, há algum tempo, antes de irem para o escritório e tudo mais. Mas eu queria conhecer um pouco de vocês antes do escritório, certo? Qual era o sonho de vocês? Será que o Joel queria realmente ali trabalhar na área da contabilidade? Eu queria ser jogador de futebol? Que vocês contassem realmente um pouquinho dessa história de vocês antes de atuarem realmente, né, na área da contabilidade. Quais eram os sonhos e os planejamentos de vocês? Fala pessoal, Joel Mendonça aqui. Dizer que é um prazer estarmos aqui, é uma satisfação poder compartilhar um pouquinho dessa trajetória e espero inspirar aí outros empreendedores, pessoas, profissionais que estão também no segmento, tá? Cara, entrando aqui dentro da tua pergunta, Flauber, eu pelo menos, daqui a pouco o Wallace contar a história dele. Meu objetivo era ser militar, então eu queria seguir a carreira militar. Então, na época eu fui o meu primeiro Enem, 2009. 2009 tinha a oportunidade ali de fazer o primeiro Enem, mas como eu queria seguir a carreira militar, não precisava fazer o Enem, né? Então eu fui servir o Exército. Servi o Exército, me alistei, servi, passei um ano lá como soldado do Exército. E a minha experiência foi show de bola, amadureci pra caramba, mas eu decidi não seguir por esse caminho. Por quê? Porque eu achei que o caminho do conhecimento ali seria um caminho que me traria mais felicidade. E aí eu fui estudar. Então a primeira faculdade que eu fiz foi gestão financeira, não foi contabilidade, gente. Fiz a minha primeira faculdade de gestão financeira, aí fui estagiar numa empresa de contabilidade. E assim fui se desenvolvendo até que eu trabalhei durante quase 7 anos em outra empresa de contabilidade. Fui de estagiário a assistente, auxiliar, analista, coordenador e sócio de uma empresa de contabilidade. Acompanhei todo o crescimento, então na época o escritório faturava 10 mil, a gente saiu de lá entregando um faturamento de 100 mil reais. E de lá, eu e o Alisson, a gente decidiu montar o nosso próprio escritório e começar a nossa própria história. E o Joel, então, saiu do militar, que era a ideia ali quando jovem, e foi atuar na área da contabilidade. Achou que hoje, né, olhando, foi o melhor caminho? Se o Joel hoje, né, de 32 anos, conversasse com o Joel de 18 anos, estaria orgulhoso dessa decisão, porque me trouxe excelentes frutos, muita sabedoria, muito crescimento, muitas amizades boas, e eu tenho certeza que foi uma decisão assertiva na minha vida. Show de bola. E você, Alisson? Rapaz, assim, eu quando iniciei minha carreira, na verdade, eu não tinha um objetivo principal. Eu tentei me alistar, aliás, me alistei, né? Fiz todos os testes, mas no dia da última entrevista lá com o coronel do Exército, eu fui pra entrevista lá com o cabelo igual do Ronaldinho Gaúcho, bem grandão, anti-ara. Aí o cara disse, rapaz, eu acho que tu quer ser jogador de futebol. Aí me dispensou. Mas tu queria ser jogador mesmo? Rapaz, eu gostava de jogar bola, mas não dava mais, né? A idade, há 18 anos, não dava mais não. Mas enfim, aí eu fui trabalhar. Aí eu tive alguns empregos diferentes, né? Do normal que você vê por aí. Eu trabalhei no aeroporto, carregando e descarregando mala de avião, limpando a aeronave. Então, passei ali quase 2 anos. Depois eu fui
trabalhar lá no Mercado Central, vendendo aquelas cangas, né, que a mulher usa na praia. Eu era administrador lá de uma loja. E depois fui trabalhar nos Correios, passei 1 ano e 6 meses nessas empresas terceirizadas. Quando eu resolvi decidi entrar no segmento administrativo, não era bem a contabilidade. Então comecei a pesquisar, não, eu quero trabalhar num emprego que seja administrativo e tal. Eu não estou gostando dessa rotina, porque nesses empregos que eu tive, eu trabalhava domingo, feriado, de noite, madrugada, no aeroporto, né? E aí eu comecei a procurar algo que fosse mais dentro do horário comercial. E aí foi quando eu comecei um técnico de administração lá na Escola Técnica de Maracanaú. Aí consegui o meu primeiro emprego na área administrativa, que foi no Jornal Povo. Eu fui assistente da presidência do Jornal Povo. Foi até legal o processo seletivo, que eu participei desse processo. Era uma vaga, né, apenas. E participou umas 60 pessoas. E eu não tinha experiência. E muita gente lá que fazia graduação de administração, tinha experiência, mais maduro do que eu. E eu consegui passar por todos os processos seletivos. E quando eu cheguei na última etapa que ela disse que eu passei, ela disse assim, Alisson, a primeira vez que eu te vi, eu já sabia que ia ser tu. Ou seja, a supervisora estava ali observando o trabalho do RH, né, que é feito toda aquela parte de entrevista, de pergunta, capacidade técnica, e ela observava. E ela disse assim, sabe por quê, Alisson? Porque tu foi o único que chegou nessa entrevista com a roupa adequada para a função. Tu veio com uma calça social, tu veio com uma camisa por dentro, tu veio da forma que eu idealizo que essa pessoa tem que se vestir. E todo mundo ali tinha mais capacidade técnica, tinha mais experiência, tinha uma graduação melhor, mas vieram de forma mais desleixada para a entrevista. Então, a partir dali, eu já comecei o jogo, o game ali ganhando. E consegui até o final, participei de todas as etapas. E fui escolhido e ali fiquei 1 ano e 6 meses trabalhando diretamente com a presidência, ou seja, participava de todas as rotinas da presidente do Jornal Povo, que é a dona Luciana Duma. Então, eram muitas reuniões, muitas entrevistas com algumas pessoas importantes aqui da cidade. Você sabe que todo jornal ele tem, né, esse network pesado. Sim. E a partir daí, como o Jornal Povo fica ali na Guanambi, em frente era a Uninassal. E aí eu fui lá ver os cursos e tal, fazia técnico de administração, e aí resolvi trancar o curso técnico e ingressar no curso, apostar no curso de contabilidade. Não era bem o que eu imaginava, mas aí, não, vou apostar aqui porque eu fiquei pesquisando, um administrador não pode ser contador, aquela coisa assim, bem básica, né? Aquele pensamento bem juvenil. E o contador, ele pode ser os dois, né? Então vamos apostar aqui na contabilidade. Mas aí eu disse assim, não, mas eu vou apostar, mas eu vou entrar de cabeça, vou com tudo. Então, a partir do momento que eu já comecei o curso, a graduação, eu entrei de cabeça na profissão. Então, eu saí fazendo curso, palestra, atrás de conhecer gente que conhecia contabilidade também. Foi quando eu descobri que o Joel também fazia contabilidade. Eu nem imaginava, porque a gente jogava bola junto, mas a gente nunca conversava sobre profissão. A gente só se via para jogar bola e pronto, e resenha. Mas sobre o que cada um fazia da sua vida, ninguém sabia. Foi quando eu descobri que o Joel também fazia contabilidade. Aí eu fui bater um papo com ele e tal. Ele já estagiava em escritório. Falei, mas arruma uma vaga aí pra mim. Tentei lá no jornal, a dona Luciana disse que eu não estava preparado. Eu disse, não, então eu tenho que sair. Aí saí do Jornal O Povo. Fiquei desempregado, né, para estagiar no escritório. Ganhar R$0. Com carro financiado, que o valor do carro era o valor do salário mínimo da época do financiamento, então tinha muita responsabilidade já, mas eu arrisquei, fiquei no seguro-desemprego e disse, eu tenho 5 meses aqui para poder arrumar um emprego na área contábil, porque senão o bicho vai pegar, vão tomar meu carro. E aí deu certo, acho que entrei com 1 mês no escritório, acho que 2 meses depois eu já fui contratado. Surgiu a oportunidade, eu também estava muito preparado, já tinha feito curso, palestra, estava envolvido mesmo. E aí deu certo, eu engrenei na profissão. Quando eu iniciei, não passava na minha cabeça, vou ter um escritório grande e tal, como hoje o Grupo ACC é. É isso que eu ia perguntar. Vocês se conhecem desde a época da escola, não é isso? Exatamente. Infância, de infância. Quando ali... Vocês paravam ali ainda na adolescência e tal, para bater um papo, conversar. Já projetavam isso?
esse futuro, né? O que vocês vivem hoje, ou era só resenha? Na verdade, pro meu caso, era só resenha. Eu não sabia nem o que eu queria da vida. A gente não tinha nessa perspectiva, né? A gente era muito limitado de conhecimento, de informação, de futuro. Então, como um jovem que é indeciso, que é cheio de dúvidas, cheio de incerteza, assim éramos nós. Então, a gente nem discutia sobre essa pauta. E é o conselho que eu deixo para todo mundo, né? Porque se você decidiu entrar ali naquela profissão, eu demorei, que eu fui decidir com 23 anos a fazer a faculdade. Mas também quando eu decidi, eu fui com tudo. Foi apaixonado. Né? Eu não medi esforço, eu parei de fazer tudo que eu fazia, de brincadeira, de jogar bola. Passei, assim, mais de 10 anos só focado na profissão, engordei, fiquei sedentário. Mas, assim, valeu a pena, né? Toda essa dedicação, valeu a pena todo esse foco. E é o que eu falo, você entrou na sua profissão ali, tá estudando, ou no que não seja numa faculdade, né? Que você iniciou empreendendo, aprendeu a profissão de outra forma, que você entre com responsabilidade, né? Focado, porque o resultado vem. E outra coisa, o resultado não vai vir do dia para a noite. É um trabalhozinho de formiguinha, é você tendo um bom network, é você trabalhando. Tem dia que você vai chegar em casa e, cara, tá devagar o negócio. Mas é o processo. O processo, ele é pesado. Como foi esse processo, Joel? Ali de início, realmente, quando vocês decidiram, não, vamos abrir um escritório. Como foi esse processo para vocês? Cara, a gente já vem amadurecendo esse ponto de partida, inclusive acho uns 3 meses antes de sair. E a gente já desenhava, não tinha nada planejado. Tanto é que um dos pontos a gente não tinha capital. Então, quando a gente bateu o martelo de tomar essa decisão, que a gente foi comunicar isso na época lá, nosso outro sócio, que era nosso sócio majoritário, essa decisão, a gente comunicou a saída do escritório, essa saída, esse rompimento, e aí a gente partiu. A partir daquela comunicação é que a gente foi buscar uma sala comercial, é que a gente foi buscar um sistema para utilizar, é que a gente foi reunir o que nós tínhamos. Atrás de colocar um nome na empresa. Nome na empresa, discutir um nome. Então a gente foi reunir o que nós tínhamos. A gente realmente só tinha Deus, né? Fé em Deus, que é uma coisa muito importante. A gente tinha apoio da nossa família. Mas e medo? Tinha medo também? Muito medo. Eu já ia falar. A gente técnica, tinha muito medo mesmo. A gente sabe a técnica. Trabalhamos aí mais de 7 anos no escritório, então tinha muito o domínio do que a gente estava fazendo de técnica, mas a gente não tinha experiência empresarial, a gente não sabia vender, a gente não tinha controle financeiro. Então tudo isso se desenvolveu depois dessa decisão, que é uma decisão de alto risco. Toda decisão de alto risco, ela também traz uma alta pressão. Sim. Eu lembro que o Wallace vendeu o carro dele na época para poder iniciar, dar esse pontapé, dar esse start. Ou seja, ficou a pé, né, Alice? Foi. Literalmente a pé para poder dar esse start. Ou seja, tinha uma alta pressão sobre nós. E foi um ponto-chave do nosso amadurecimento, nossa motivação, nossa vontade de vencer. Porque a gente já tinha perdido tudo. Financeiramente não tinha mais nada. Então era tudo ou nada. Eu acho não, tenho certeza que é uma questão que muitos empreendedores, quando vão iniciar, passam por esse filtro dessa questão, né? Eu aposto o quê? Eu aposto tudo, eu aposto meio, eu aposto o que eu aposto. Não recomendo começar da forma que a gente começou, a gente foi por tudo ou nada. Se você puder se preparar financeiramente, uma segurança é o ideal. Até porque nós já tínhamos família, nós tínhamos já pessoas que estavam sobre a nossa responsabilidade. Mas como era o único caminho, era o feeling, era o tempo. Existe o feeling, existe um momento. Se você perde aquele momento, você talvez não vai estar com a motivação certa, na hora certa, no engajamento certo, na configuração ideal para acontecer. E a gente teve o favor de Deus. Eu sempre falo, a gente repete toda a confraternização da CCE, a gente fala, cara, a gente jamais pode perder aqui o favor de Deus. Muito bom. Porque Deus, Ele nos permitiu estar aqui, nos permitiu crescer, nos permitiu prosperar. E a gente jamais pode abandonar o favor de Deus. Está estampado em nossa cultura. Fazer uma oração inicial, dar a Deus essa memória de gratidão. E a gente sempre entrega, incentiva e inspira os nossos colaboradores, o nosso time a ter essa pegada. E todo evento é pontual. A gente abrir com essa oração e não
abrir mão do favor de Deus. E é por isso que até hoje o grupo tem 7 anos, tem crescido, tem evoluído, e a gente quer continuar assim. E como foi o desafio até conquistar o primeiro cliente? Pronto, depois de a gente ter conseguido o local, né? Porque a gente também não sabia nem onde iria ficar. A gente procurando ali na OLX, achamos uma sala já pronta. Era de um advogado. Hoje esse advogado virou nosso amigo, virou nosso cliente. Até, ó, vendeu a sala pra gente. Consegue colocar aí, Daniel? Eu separei a imagem aí, ó. Tem uma imagenzinha. Um story seu que você postou recentemente. Olha aí. Essa daí, ó. Pronto, é isso aí. Júnior Farias, advogado. A gente descobriu... Era dele a sala. A gente descobriu que ele era amigo do pai de Joel. Vendia ração lá pra cavalaria, lá na polícia. Eles eram amigos. Então, mas assim, descobriu depois de... tudo se conectou depois, entendeu? Então, assim, foi algo impressionante. Aí já teve toda aquela afinidade, né? Então, depois fluiu a amizade, os negócios. E até hoje ele tá conosco. Ele foi o primeiro cliente? Ou teve uma... Não, é porque ele não foi cliente de início, né? De imediato. De imediato foi só apenas a locação da sala. Aí depois a gente foi estreitando a amizade e tudo. E aí ele virou cliente. E quando tu olha pra essa imagem aí, Alice, e olha pra ti hoje, o que é que tu sente aí? Qual é o teu sentimento? Rapaz, passa um filme, viu? Passa um filme, assim... O sentimento é de gratidão, porque a gente sabe como foi difícil tomar essa decisão, como foi difícil o início. Eram muitas incertezas, eram muitas barreiras. Se a gente fosse colocar assim, tudo que tinha para dar errado e tudo que tinha para dar certo, tinha mais coisa para dar errado do que para dar certo. Então a gente teve que passar por cima de tudo isso para superar e hoje chegar onde a gente chegou. Então essas fotos, essas imagens que a gente tem, realmente a gente olha e fica com muita gratidão, agradece muito a Deus mesmo. Valeu a pena todo esforço? Valeu a pena demais. Graças a Deus, valeu a pena demais. E a gente também separou a imagem. A Caution, o nome. Primeiro nome. Primeiro nome, a Caution. Aí abreviou aqui, ó. Virou então a CC, ela não é uma sigla, né? Foi uma abreviação, na verdade. E a gente separou também a imagem aí do Joel. Certo, aí, ó. 2017, o começo tu postou aí no teu feed. Pronto, aí a sala, né? Então essa sala aí foi a sala exatamente que a gente iniciou. Atrás dele aqui tem uma mesinha também de reunião. Então todos os móveis são os móveis... É a sala que vocês ficam até hoje, né? Isso. Todos os móveis aí são os móveis que a gente iniciou de fato. É como o Alice falou, a gente locou essa sala, ela já estava projetada. Então a gente não entrou com investimento, nós nem tínhamos para investir. Então era a oportunidade perfeita. No feeling perfeito, a oportunidade perfeita. Tudo se conectou, mas se o cara disser que não for a favor de Deus, não existe outra coisa. E quando a gente começou, o pessoal, eita... Os meninos estão bem. Olha a sala deles. 0 clientes. Sem nenhum cliente, sem nenhum faturamento. Mas tinha ar-condicionado, tinha frigobar, tinha cafeteira, tinha sala, mesinha para reunião. Linda a sala. Tinha televisão. Então, rapaz, os meninos investiram pesado. Eles estavam se preparando há anos. Massa. E você, Joel, quando olha aí pro Joel em 2017 e olha a tua situação hoje, qual é o sentimento? Cara, além da gratidão, sentimento de gratidão, sentimento que ainda há muito o que fazer. Nós somos 2 jovens, né? Você também é muito jovem. Nós somos muito jovens ainda. Então a história ela tem muito a acontecer. E lembra de todo o começo, início, o esforço. O cara achou que foi com glamour, não foi. Contar aqui uma historinha, né? A gente quando iniciou, nós não tínhamos clientes. Então, falando um pouquinho desse começo, o cara, vocês são de família rica. Não, a gente não tinha padrinho, nós não tínhamos investidor, nós não tínhamos influência no mercado, nós não tínhamos capital próprio. A gente iniciou exatamente com um crédito amigo. Nós iniciamos com crédito amigo. Posteriormente, a gente fez um empréstimo de R$3.000 no Banco Santander, que era semelhante ao Crédito Amigo, era o Prospera. Crédito Prospera. Então a gente pegou 3 mil no Crédito Amigo, 3 mil no Banco Santander e damos start a esse projeto. Locação de sala, sistema, essa mini estrutura que a gente conseguiu montar. E ali foi só a camisa. Então quando eu falo, hoje 2024, 2017, cara, a gente mantém a mesma pegada, a mesma disciplina, o mesmo esforço. De quando a gente começou lá, a motivação é a mesma. Eu todo dia acordo mais motivado. Eu tenho mais motivo ainda do que naquela época, que nós não tínhamos nada. Porque lá, quando a gente começou aí, a gente
ia porta a porta. Cara, vocês ficavam ali esperando o cliente vir, não. Até hoje a gente é assim, a gente não espera o cliente bater na nossa porta. Até hoje é assim. A gente vai porta a porta, a gente sai na rua para visitar cliente. Joel, tu como dono, olha como saímos. Não tem esse negócio de glamour não, meu amigo. Fideliza, né? Tem esse negócio de glamour não. Nossa. Porta a porta, saída no meio da rua para fazer ação comercial, sinal. Ou seja, a gente não tinha capital, nós teríamos que adotar estratégias que eram da nossa realidade. Por isso que a gente fala muito, né? Cara, você tem que começar da onde tá e utilizar o recurso que você tem e fazer o teu melhor com a realidade que você está inserido. Tu não vai esperar estar na melhor condição financeira ou na melhor sala do mundo para fazer algo, não. Faz na posição que você está. Começa e faz o teu melhor que você tá. É o teu melhor. É o melhor que você pode entregar. E desde o começo a gente tem esse princípio. Tem na nossa cultura. Até hoje a gente não espera o cliente bater na nossa porta. A gente tem a gente é multicanais lá hoje, né? Sim. Mas sempre foi multicanais, né? A gente já tava na rede social, já tava no porta a porta, já tava no meio da rua, já tava no sinal. Ou seja, em todo canto a gente começou e até hoje a gente tem essa firmeza e essa pegada. Então, muita gratidão, muito esforço, muita disciplina e constância, meu amigo. Constância. E você tem que estar ali dentro da empresa. Não é dentro, né? A gente fala dentro, mas não é dentro. Teu espírito tem que estar dentro da empresa. A tua cultura tem que estar lá dentro. Porque muitas vezes você não está lá dentro, mas a tua cultura está lá. O teu processo está lá. Como você desenhou, está lá. E o primeiro cliente, ele veio no porta a porta? Os primeiros clientes, eles surgiram mais do nosso contato com quem eram nossos amigos. Entendeu? A gente tinha alguns amigos que tinham empresas, né? E a gente conversou e tal, e aos poucos eles vieram. Tivemos nosso primeiro grande cliente foi no porta a porta. Ali nas torres a gente foi entregar nossos cartãozinhos. Em determinado momento a gente lá na outra torre bateu na porta lá do segundo andar e abriram, né? A gente a gente é da Caute Contabilidade, queremos entregar aqui o nosso cartãozinho, nós somos escritório de contabilidade. Não, pode entregar. E a gente entregou, eram várias ilhas, várias pessoas lá, e aí eu entreguei para todo mundo que estava lá na sala, inclusive para uma minazinha que era bem jovem, parecia assim, cara de estagiária, estava escondida assim, não dava nem para ver ela. Entreguei lá nosso cartãozinho. Com alguns dias depois, ela liga desesperada. Eu preciso de um contador e tal, tô desesperada, não sei o quê. Ela era a filha do dono da empresa, é uma grande empresa, que tá até hoje conosco também. E aí eles viraram nosso cliente, né? Então, assim, foi tipo, a gente iniciou em maio, em junho eles vieram. Então, tipo, foi pouco tempo depois, a gente já conseguiu um grande cliente, já que já nos deu uma segurança, uma confiança para seguir e conquistar mais clientes. Então, assim, foi bem legal, porque a gente não imaginava, né, que aquela pessoa ali, que a gente achava que era uma estagiária, era a filha da dona e do dono, né, e depois nos procurou e nos contratou. Então, assim, foi bem legal essa experiência. E essa história, Flauber, se torna ainda mais interessante, porque nessa mesma condição havia outra proposta. Então, quando a gente foi lá e prospectou essa empresa, ela já estava com outra proposta de contabilidade. E adivinha? A proposta era da maior empresa de contabilidade do Ceará. Caramba. Então, a gente, com um mês de empresa, concorre com outra proposta da maior empresa de contabilidade, sendo que nós tínhamos cobrado o dobro do preço. Então, a gente tinha 3 fatores negativos, né? Tava concorrendo com a maior empresa de contabilidade, que tem um peso, né? Tem um nome. Sim. Nós tínhamos um mês de empresa só. E nossa proposta era o dobro do preço deles lá. Aí o cara fala assim, foi ou não foi Deus aí? Verdade. Aí eles fecham com quem? Fecha conosco. Essa primeira. E a importância também de você estar sempre bem apresentado. Assim como eu tive a experiência lá no Jornal Povo, que eu cheguei com a roupa adequada, quando a gente começou também, as pessoas viam o nosso escritório, viam o nosso cartãozinho que era bonito também. A gente sempre teve esse cuidado de ter uma estrutura, de colocar nossa logo em tudo, né? Ter uma canetazinha personalizada, zelo, né? uma agendazinha personalizada, umas pastazinhas personalizadas, um Instagram, um sitezinho básico, mas tinha o site. Então, assim, a gente se preocupou com cada um desses detalhes. Isso
conforme a nossa disponibilidade, né, financeira. Não era a melhor, mas também não era a pior. Era algo bem apresentável. O que nos ajudou a transmitir essa confiança. Então, assim, se você está começando um novo negócio, a importância de você saber se apresentar. Ter uma boa apresentação, porque eu acredito que quando você ali é bem visto naquele primeiro encontro, você já inicia na vantagem da negociação. Exato. Joel, vocês falaram aí que iniciou em maio, o primeiro cliente veio em junho. Nesses 30 dias sem cliente, como foi lá para vocês? Cara, o financeiro é a parte muito sensível, é a parte mais sensível de qualquer negócio. É o financeiro, porque se você não tiver caixa, você não consegue honrar com suas despesas. Se você não consegue honrar com suas despesas, vai vir uma série de problemas. Você não consegue ter uma estrutura, você não consegue ter o seu sistema, você não consegue pagar seus prestadores de serviço, você não consegue pagar seus fornecedores e por aí vai. Então a gente adota esses 2 empréstimos exatamente para conseguir pagar as primeiras despesas da escritório. Passar o primeiro mês. Então a gente não tinha faturamento de fato, nós não tínhamos capital próprio. O Alisson, ele vende o carro dele para poder também injetar dinheiro no negócio. E aí a gente, esses primeiros meses foi com capital, esse dinheiro do carro e com capital que a gente pegava do banco para poder pagar. Até o ciclo financeiro virar, né? Qual o ciclo financeiro virar? Eu receber do meu cliente para conseguir pagar minha despesa. Então a gente passa mais ou menos uns 60 dias pagando as despesas com esses recursos. Aí depois começam a vir os primeiros clientes, porque assim, na contabilidade se trabalha com receita recorrente, que é uma questão que a academia fez, né? A gente está até observando isso, as academias tudo é receita recorrente, tudo anual. A gente trabalha com receita recorrente. Então o cliente, ele chega lá, ele vai usar o serviço durante 30 dias, só depois ele vai pagar. Então o cliente chega em junho, ele não paga em junho, ele paga em julho. O cliente chega em julho, ele não paga em julho, ele paga em agosto. Então é uma parte dolorosa de quem começa uma empresa de contabilidade. São os primeiros meses da operação, porque você tem que manter do seu bolso. Então a gente, com esse cliente, em junho aí começou a vir outros clientes, a gente começou a receber em julho. Então nosso ciclo financeiro, ele começa a se consolidar. Ah, João, mas tu e o Alisson não tem que comer, não tem que... Tinha também. Então a gente teve que apertar ali, meu filho, sobreviver uns 90 dias, 120 dias, sobreviver com o que tinha, a família apoiando, ajudando, até o negócio começar a sair do vermelho e entrar no azul. Eu acredito, sendo bem franco, né, que nosso ciclo financeiro foi rápido e a gente conseguiu já obter resultados também de forma rápida. Porque a gente também, quando começou a virar o ciclo financeiro, vem a confiança, vem o posicionamento, vem a rede de amigos, vem outros fatores que agregam nessa trajetória. E a gente sempre acreditou muito nisso. E aí começa a se consolidar, começa a se configurar, começa a engrenagem rodar. E eu acredito que até o nosso ciclo financeiro, nosso payback, né, nosso retorno ali sobre o investimento, ele foi até de certa forma rápido e saudável para a nossa operação. Porque uma empresa de serviço, é importante isso também, ela não tem uma operação tão cara. A operação dela é para você construir aquele primeiro aporte. Depois que você monta, é igual o estúdio aqui. Sim. É para construir. Você monta o estúdio, gastou ali 30, 40 mil. Depois, você não vai ter mais 30, 40 mil por mês. Você vai ter ali os serviços que você vai contratar, os fornecedores, a energia, a água, aluguel. Então não é um custo tão alto. O custo alto é inicial. Então depois você tem um custo menor para você manter essa rotina. Então a gente teve um payback aí de retorno de investimento em menos de 6 meses. Menos de 6 meses? Menos de 6 meses. Foi Negócio que levam 2 anos, a gente teve em 6 meses. A gente teve um crescimento, depois do primeiro mês ali, a gente começou a fechar com muitos clientes, assim, foi um atrás do outro. Porque a gente não parava, né? Como a gente não tinha cliente, tinha tempo, né? Nem tinha nada pra fazer em casa. Era 10 horas trabalhando, 12 horas. E o comprometimento com a missão, né? Era a responsabilidade. Então a gente meio que, assim, o universo ali é muita pressão, muita cobrança, muita responsabilidade. Então você tem que se fechar, você tem que se blindar e ir pra cima. Rapaz, vai vir, tem calma. Tá explodindo, não, deixa explodir aí, depois a gente reconstrói.
entendeu? E foi mais ou menos assim. Então, esses de abril, que foi o mês que a gente saiu, né? Abril, maio... Maio que a gente começa a operação. Até junho foi difícil, foi desafiador. Então, a gente tinha que realmente se fechar ali, só nós. Disse, não, macho, vamos, vai dar certo. Tem muita coisa, muita pressão, mas a gente está no caminho correto. A gente tinha certeza. Se tinha uma coisa que a gente tinha, era certeza que ia dar certo. Por mais que tivesse muita coisa ali que pudesse dar errado, que fosse desafio, mas a gente tinha essa certeza e a gente seguiu firme mesmo, assim. Era pisando em espinho, era passando por pedra, era desafio, era criticado, era atacado. Mesmo assim, a gente tampou nossos ouvidos e foi pra cima. Foi nossa palavra de ordem no ano. Eu e o Wallace falasse, cara, fazer dar certo até dar certo. Aí todo dia falar, fazer dar certo até dar certo. Fazer dar certo até dar certo. É até dar certo, mano. Enquanto der certo aqui, a gente vai... Foi o método. Aí agora que eu raciocinei aqui, ó. A gente usou um método chamado de LBC. Esse método. Já ouviu falar já? Não. Levanta a bunda da cadeira e vai, meu irmão. E vai. Sem mimimi. Sem desculpa, sem choro e vai. A gente não ficava lá sentado na cadeira aqui, na ar-condicionado, sala linda, né? Não tinha nada com televisão, olha, Netflix. Vamos que esperar o cliente bater na nossa porta. Se você começar um negócio, qualquer negócio, serviço, comércio, indústria, desse jeito, você vai quebrar no primeiro mês. E aí foi chegando a demanda, e aí a gente foi entrando para operacional, né? Porque a gente era o estagiário, a gente era o assistente, a gente era o analista, era o coordenador, era o vendedor, era o financeiro, era tudo. Então só tinha nós. Aí aos poucos a gente foi colocando um estagiário, entrando outra pessoa e tal, para ajudar nas outras funções. Mas a gente ficou no operacional aí bastante tempo, né? Mais de ano. Foi. Ficamos anos, 5 anos, né? Ainda dentro do escritório, ainda fazendo o técnico, fazendo o operacional. Eu vou entrar nesse assunto mais à frente com vocês sobre esse tópico, mas ainda sobre, só para a gente finalizar essa parte, né? Do primeiro cliente, primeiro contrato assinado. Teve ali aquela comemoração, aquele realmente... Ali, vocês se reuniram. Como foi o sentimento ali de realmente o primeiro contrato para vocês? Muita celebração no primeiro contrato, sem dúvida. Muita oração. Chorava bastante. Muita celebração, muita oração. E ali foi uma vitória que a gente enxergou ali de fato nesse contrato que, cara, a gente começa a validar o negócio, né? Primeiro cliente é onde você começa a validar o negócio. Agora você testado de verdade. Que você começa com estrutura, bota sistema, se prepara, vai trabalhar, mas se você não tiver cliente, você não é testado de verdade. Você está ainda no campo ali do planejamento. Então chega esse primeiro cliente, agora você testar de verdade, porque eu tenho que entregar a folha de pagamento, eu tenho que entregar as apurações dos impostos de forma legal, com prazo, de forma bem apurada, eu tenho que fazer escrituração contábil, escrituração financeira, conciliação bancária. Então o cliente ele vai ver agora o valor do meu trabalho. Então foi essas 3 nuances: celebrar, orar e agora a gente valida o nosso negócio. Esse é o sentimento. Show de bola. A gente tem um quadro aqui, certo, no Colmeia Talk, que eu vou começar agora com vocês, tá bom? Que o quadro é ou não é, certo? Certo. Mas como diz o cearense, é ou não é, certo? E aí eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês e vocês vão responder se é ou não é, certo? Show. A gente vai descontrair agora um pouquinho. Inclusive a primeira pergunta é: todo contador é mão de vaca? Porque surgiu aí esses boatos, né? O cara é seguro demais. Quem trabalha com dinheiro, quem trabalha com dinheiro acaba falando, né? É isso? Ou não é? Eu acho. É resposta curta e objetiva? Ou tem que explicar? Se tinha que explicar. Pode explicar um pouquinho. Pode explicar. Vai, Alicinho. Rapaz, assim, o meu perfil não é. Né? Eu sou do perfil que não sou, né? Eu sou já uma pessoa que gosto mais de viver algumas experiências e tudo. Eu acho que isso vale mais do que ter o próprio dinheiro ali, olhando para a cara do dinheiro. Para mim, eu acho que viver a experiência, participar de ir num restaurante bom, comer ali uma comida diferenciada num restaurante com uma vista diferenciada, para mim isso é melhor do que ter aquele dinheiro guardado e não ter gastado com aquilo. Então
Eu já sou do lado que não é. Não é, né? E tu, Joel? Cara, eu sou do lado que é mão de vaca. Financeiro, né? Tem que ser, cara. Tem que ser. É aquela história que o cara bota um sorrisal na mão, passa a piscina todinha e não solta, né? Então, o financeiro ele tem que ter esse perfil e saber utilizar o recurso ali de forma mais estratégica, certo? Obviamente, em algumas fases do negócio, o cara, como Alex falou, o cara vai explorando novas experiências, né? O cara não deixa de viver. Eu sou aquele cara que sou mais seguro, mas não deixa de viver, não deixa de aproveitar, não deixa de ter coisa boa. Eu acredito que o cara que é mão de vaca assim mesmo, miserável, é aquele cara que ele segura e não usufrui, né? De forma alguma usufrui. Então, eu sou desse time aí Tu é que desse sou time, mais, né? uso de forma mais racional, Não de forma estratégica. exagerada, né? Tem outro aqui do El Não É, que é o seguinte. Para o contador, isso aqui é um pouquinho polêmica, viu? 1 mais 1 é o resultado que o cliente quiser? Não sei se você já deve ter ouvido aquela piadinha, né? Que chega no o professor de matemática, pergunta, quanto é 1 mais 1? O professor é 2. Aí chega no professor de física, quanto é 1 mais 1? Aí o professor de física é 2. Aí chega no contador, quanto é 1 mais 1? Ele, quanto é que você quer que dê? Certo? É ou não é isso aí? Rapaz, não é. Assim, nós sempre prezamos pela responsabilidade mesmo da informação. Sempre buscamos orientar o cliente pelo melhor caminho, mas sempre o caminho correto. Existem várias estratégias de você conseguir economizar imposto com planejamento tributário bem feito. Então, assim, o Grupo ACC a gente sempre primou por essa honestidade, né? E também por fazer as coisas corretas, mas da melhor forma. Existe uma forma correta de fazer que você pode onerar o seu cliente. Existe a forma correta que você pode desonerar o seu cliente tributariamente. Então, a gente estudando, você tendo um conhecimento técnico apurado, aprofundado, você vai encontrar uma solução que esteja dentro ali das regras da legislação e que você não vai colocar o seu cliente num risco, num passivo que pode surgir a qualquer momento através de uma fiscalização. Porque às vezes pode ter gente por aí que coloca o cliente nessa situação e nunca sabe quando é que chega a surpresa, né? O presente. Então, no nosso caso aqui, no Grupo ACC, a gente realmente preza por fazer a coisa certa. No Grupo ACC, 1 mais 1 é 2. É 2. E aí, Joel? Cara, eu vou te explicar essa resposta aí, essa pergunta antiga, né? Desde a época da faculdade que eu escuto isso daí, até antes mesmo de escutar essa pergunta. Isso aí de fato acontecia na época que as coisas funcionavam com base no papel. A nota fiscal era em papel ainda. Os livros contábeis eram em papel ainda. Você chegava aos livros contábeis dessa altura. Então isso daí, o cara, quanto é que você quer? Porque era fácil eu manipular, era fácil se manipular aqueles resultados. Por quê, João? Porque era papel. Qual é o auditor fiscal que ia pegar 10 livros daquele e olhar um por um? E pegar por amostragem. Ele pegava 10% ali e reunia. Com a transformação digital, que não é mais novidade, já tem mais de 10 anos, isso daí nem o contador mais vai manobrar essa informação, porque o dele está na reta diretamente. Certo? Ele falsifica, ele frauda um documento, ele está exposto, porque a informação é digital. Nós temos a COAF, que é uma denúncia contra operações financeiras fraudulentas. Então, isso daí é uma cultura antiga que ela morre com a era digital, que é a exposição. Joel, todo mundo faz... Não. Muita empresa ainda atua de forma irregular, tem o braço de sonegação do imposto, tem o braço de não formalizar o seu time. Existem muitas empresas, muitas mesmo. Existe sim esse braço, mas é um braço consciente do empresário. O contador ele está ali conscientizando. Porque o contador ele não pode decidir pelo empresário. A responsabilidade dele é orientar. Se o empresário lá vai seguir ou não, aí, meu amigo, responsabilidade de cada um. Show de bola. Mais uma do É ou Não É. É ou não é? A legislação tributária do Brasil dificulta o crescimento das empresas? Aí infelizmente eu tenho que concordar. A gente tem uma legislação muito extensa, muito complexa, que é dividida em uma legislação municipal, estadual e federal. E você tem leis na área fiscal,
né, na questão da movimentação de mercadorias e serviços, e tem também na parte trabalhista. O que deixa o nosso sistema tributário, nossa legislação extremamente complexa, porque são muitas leis, muitas regras, e elas vão variando de acordo com o segmento, com os setores, com o tipo de produto, se você importa, se você comercializa dentro do estado, ou fora do estado, ou dentro... Então, assim, cara, é muito difícil, realmente, a nossa legislação. Dá muito trabalho. Inclusive, a gente vai dormir e a lei tá de um jeito e quando acorda tá de outro. E isso dificulta bastante o crescimento da nossa economia, com certeza. E aí, Joel? Preparei aqui, ó. Postei ontem, Flauber. Postei ontem aqui. Massa. Certo? O Brasil vive um verdadeiro manicômio tributário. Cor de louco aqui. Devido à legislação e tal. Graças a Deus a gente tem ferramenta hoje que ajuda bastante. Mas existe agora em curso o projeto de reforma tributária. Sim. Então, se as expectativas do pessoal que vai diminuir o imposto, pode acabar por aí, né? Postei ontem a matéria aqui. Brasil terá o IVA. O que é o IVA? É o Imposto sobre Valor Agregado. Mais alto entre 124 países. Então, vai haver uma simplificação, porque hoje, do jeito que está, é loucura. É loucura tanto para o contribuinte, como para o contador, como para o governo, como para o jurídico. Porque são várias interpretações. E é por isso que existe o crédito tributário. E é por isso que existe o cara fazendo tudo direito, ele é penalizado ainda, porque uma legislação foi interpretada sobre uma ótica diferente do auditor fiscal. Então tem um empresário que ele paga todos os impostos, fatura 100% das notas, compra tudo com nota e mesmo assim é autuado. Por que isso acontece no Brasil? Manicômio tributário. Complexidade altíssima. Nós temos uma legislação muito interpretativa. E fora isso, os estados têm poder de criar decreto, subdecreto. Então, é loucura total e a gente vai ter uma simplificação com a reforma, no entanto, para deixar frisado, vai ter aumento de imposto. O Brasil ainda pega esse caminho como forma de arrecadar mais para dar manutenção, sem viés político. Isso aqui é uma questão real que vai atingir eu, você, os nossos filhos, os nossos netos, vai atingir todo mundo. É real. A gente tem uma carga ainda muito pesada que aí vamos ter que encarar aí. E o pior, vamos ter que encarar as duas durante aí, eu acho que quase 10 anos juntas, caminhando junto, a antiga e a nova. Complicado. Então dificulta, né? Sim. Dificulta. Mais uma. Tem mais duas aqui. Essa aqui eu vou começar com o Joel, tá bom? Certo. É ou não é papel do contador atuar como consultor estratégico da empresa ou isso extrapola as funções da contabilidade? Sem sombra de dúvidas, o atual papel do contador dessa nova era é o contador protagonista, contador consultivo. Hoje o contador ele não pode mais só conhecer de fiscal, de DP, conhecer de lançamento contábil. Ele tem que estar junto do empresário, do empreendedor, na parte estratégica, financeira, comercial. E é por isso que nosso escritório não é escritório. Nós somos empresa. Nós temos departamento de marketing, departamento financeiro, departamento comercial, departamento administrativo, departamento processual, jurídico, departamento de operação. É uma empresa que tem todos os braços de uma empresa grande. Então a gente até evita falar escritório, que nós se denominamos como empresa. Certo? Então, o contador ele assume esse papel de protagonismo para ajudar de fato as empresas terem sucesso e prosperarem e crescerem. Porque pensa só, se o meu cliente hoje ele fatura 200 mil, ele lucra 30, 40 mil. Através de informações, de dados que nós podemos produzir, ele toma decisões que aumentam o lucro dele para 70 mil e ele faturando 250 mil, 300 mil. Esse cara ele me abraça aqui, ele nos abraça, não larga da gente nunca, meu amigo. Não larga da gente nunca. Tanto é que nosso nível de retenção de perda de clientes do escritório é quase zero. Quase zero, por quê? Porque a gente está na atuação não somente operacional do cara, tributária e tal, a gente está na atuação administrativa, gerencial, estratégica do negócio do cara. Muito bom. E Alisson? E é isso mesmo.
Acredito que o contador hoje ele não pode ficar ali só mandando imposto, só mandando folha de pagamento. Hoje a gente realmente se comporta como aquele contador gerencial. Então nós sempre estamos nos reunindo com os nossos clientes. Quando eles nos dão também a oportunidade, a gente busca, né? A gente sempre está ali orientando ele quanto os desafios, as armadilhas que tem no negócio, os custos, questão de vendas, o marketing. Então essa participação é bem efetiva, né, do Grupo ACC, e eu acredito que isso seja um grande diferencial nosso, até que justifica o nosso crescimento contínuo, justamente essa participação que vai além do normal. Vai além do normal mesmo, né? E a última do nosso quadro é ou não é. Vou começar novamente com o Joel. Cara, esse aqui eu já ouvi há algum tempo, certo? Inclusive na época que eu estava fazendo meu técnico em contabilidade, o pessoal dizia assim, daqui a alguns anos a contabilidade não vai existir. Certo? O avanço da tecnologia, né, a inteligência artificial é uma profissão e daqui a alguns anos vai ser inexistente. Isso é ou não é? Cara, a maior besteira que alguém pode produzir e falar, certo? Talvez até a matéria para assustar ou para chamar atenção, porque toda sociedade que ela evolui, ela adota tecnologias. Então a diferença do Brasil para a China, eu vi até numa palestra sexta-feira recente, que o Brasil e a China em 1980 tinham o mesmo PIB. A gente está falando de 40 anos atrás, né? E hoje olha a representatividade da China para o Brasil, porque adotou tecnologias primeiramente do que o Brasil. Então a tecnologia ela vem para toda profissão. O que você tem que fazer é o quê? Aprender a usar a tecnologia a seu favor. Então não vai acabar com nenhuma profissão não, meu amigo. Ela vai se modificar. Assim como o aluguel de vídeo lá virou Netflix, tecnologia. Né? A Kodak virou o rosto para isso, né? Exato. Ficou obsoleta. Mesmo jeito é a profissão da contabilidade. Você tem que usar a tecnologia a seu favor. A gente essa semana vai contratar, já estava discutindo ontem mesmo a contratação efetiva do chat GPT, da inteligência artificial, para implantar em todas as rotinas do escritório. Se eu vou ter uma capacidade de analisar mais empresa, vou ter uma capacidade de entregar, de alcançar mais negócios, como é que vai acabar? Se o contador está produzindo essa informação aí, pode deixar que a gente vai tomar o cliente dele. Eu acho que existe um sensacionalismo mesmo nessa situação. Eu acredito que a tecnologia ela vem para otimizar, e como já vem otimizando há muito tempo, né? A nossa contabilidade ela já está praticamente toda digital, tudo é documento eletrônico, tudo é feito via nota fiscal, tudo é feito via sistema, via SPED, então é social, então isso já é uma realidade, a gente já está lidando com isso há muito tempo, já estamos se adaptando. E eu acredito que a tendência é só melhorar essa questão de você estar perdendo tempo com coisa muito operacional. Eu acredito que isso vai resumir, né? Isso aí vai resumir com os robôs. Ter que ir ali, entrar no ECAC e tirar uma CND. Isso aí um robô faz. Eu vou precisar de uma pessoa para fazer isso? Isso é contabilidade? Não. Isso aí é uma certidão que o cliente precisa e que realmente é uma perca de tempo a gente ir lá, eu mesmo ir lá e pegar uma CND, mas se você tiver um robô que faça isso e agiliza o trabalho, vai dar o mesmo efeito, mais rápido e com um custo menor. Então eu acredito que o que a gente tem que observar é não estar fora desse mercado. A gente precisa adaptar essas novas tecnologias, essa inteligência artificial dentro da nossa realidade aqui e continuar nosso trabalho, que ele vai continuar sendo cada vez mais consultivo, mais gerencial. A gente vai ter informações mais rápidas, mas a interpretação da informação ela vai continuar sendo do contador, né? Porque o cliente ele não tem o estudo adequado para poder saber interpretar uma informação contábil. Então, eu acredito que não seja dessa forma aí que a inteligência artificial vai agir, ou seja, acabando com a nossa profissão, mas sim ajudando ela a melhorar. Joel, você sendo ali um mentor, certo? De escritórios, né? De empresas de contabilidade. Dentro desse assunto específico, o que você diria, né, para as pessoas hoje que vão estar acompanhando esse podcast, que
lutam ali realmente, às vezes quer seguir aquele padrão mais antigo da contabilidade e não buscam essa renovação realmente de estar ali junto com o momento, se atualizando junto com o momento. Eu reforço aqui que a tecnologia, ela faz parte de todas as rotinas. Todas as rotinas. O profissional, o empreendedor que negar isso, ele vai estar obsoleto no mercado. Você tem que se adaptar. E uma coisa que a gente tem encarado é que essa transformação, ela tem cada vez ficado mais rápido. Então essa mudança, ela tem ficado cada vez mais rápido. E a gente tem que se adaptar a essas mudanças. Não dá para negar, não dá para resistir. Nós temos que aprender, se adaptar e trazer isso em nosso favor. Então o cara que vai montar a sua estrutura, a pessoa que vai iniciar ali seu projeto, ela tem que investir em tecnologias. Hoje nosso escritório, nossa empresa, a gente tem mais de 20 sistemas que são tecnologias para otimizar o nosso trabalho. Então nós temos sistemas desde controlar o financeiro, como controlar as tarefas do escritório, como temos tecnologias de consultoria, como temos tecnologias no comercial. Para ter uma ideia, cada departamento tem sua própria tecnologia. Por isso que eu falo 20 sistemas. Vixe, ó, que tanto sistema, tanta tecnologia é essa? Porque nosso departamento técnico tem ali tecnologias envolvidas. Nosso departamento comercial já é outras tecnologias. Porque eu preciso usar a tecnologia certa para o departamento certo. Meu financeiro já é outras tecnologias. Nosso marketing já é outras tecnologias. Então não adianta. Se recusar, vai ficar obsoleto no mercado, vai ficar velho no mercado e você vai estar fora. Não adianta. E aí tá vindo uma galera cada vez mais jovem, mais motivada, mais engajada, que sabe analisar mais rápido do que você. E você vai ficar obsoleto. Então tem que investir em tecnologias, tem que investir em pessoas e tem que investir em processos. É o caminho. E fazer acontecer isso aqui. A fase do negócio, né? Até falo sobre isso. Toda fase inicial foi aquele que a gente narrou aqui agora. A fase inicial é você fazer com os recursos que você tem, da melhor forma que você tem, mas você precisa validar o negócio. Precisa vender, precisa ter cliente. A fase inicial é sobrevivência. É selva, é faca na caveira, né? Como diz no meio militar, é faca na caveira. É sol quente, é suar mais a camisa, é transpirar mais, não tem jeito. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Depois, sobrevivi. Passei da fase da sobrevivência. Sobrevivi. Vou consolidar agora os meus processos. Vou melhorar isso aqui, vou planejar isso aqui. Então não adianta o cara falar aqui que é só planejar que vai dar tudo certo, não, meu irmão. O começo é mais transpiração do que resultado. É muito mais transpiração do que resultado. Depois é que as coisas vão se engrenando, você vai atingindo certo faturamento, vem um amadurecimento do negócio. Então a gente tem que eliminar na nossa cabeça essa geração rápida, que as coisas vão acontecer rápido. O Wallace frisou aqui, né, que não é rápido. Não é rápido. Nós temos aí 7 anos de jornada, fora o tempo que a gente tem de experiência em outra empresa, que são mais 7 anos. Tá 14 anos de jornada. É uma história já. Então a mensagem é essa, que tem que fixar essa. Eu preciso fazer o meu melhor, mas eu preciso usar tecnologia, eu preciso transpirar mais no meu começo, eu preciso me entregar muito mais até eu atingir a fase da sobrevivência. Vou para a fase agora da consolidação. Preciso consolidar minha marca e os meus processos. Depois, vou para a minha fase do meu crescimento, da minha expansão. Depois, gestão, time, deixar meu financeiro bem afiadinho, novos investimentos, novos prismas, novas unidades, quem sabe? Que é a nossa fase hoje, né? A gente está pensando em expansão, em outras unidades, em outros estados. Então você tem que encarar cada fase, ela tem um pacote de desafios reservados para cada fase. Você tem que encarar o desafio que é da tua fase agora. Tem que identificar quais são os desafios agora. Não adianta tu querer pegar um desafio de quem fatura 500 mil. Não adianta. Pra gente fazer sentido. A gente faturando 10 mil, pegar um desafio de quem fatura 500. É ilógico. Hoje faz sentido, mas naquela época não faz sentido. Então, é esse protocolo, meu irmão. E vocês falaram alguns momentos aí sobre a questão do marketing comercial que vocês possuem lá na empresa de vocês.
eu posso dizer assim, eu trabalhei, né, em 2 escritórios e eu vou dizer que não é normal, certo? Quando eu fui lá visitar a empresa de vocês e eu vi setor comercial, setor de marketing, é um pouco diferente, né? E essa galera mais antiga não tem essa percepção de quão válido é e quão importante é ter esses setores fortes dentro da empresa. Eu queria que vocês trouxessem quais são os principais resultados que esses setores eles trazem para dentro ali da empresa de vocês. Pronto. Assim, o nosso escritório, desde o início, ele sempre foi setorizado. Por mais que, quando a gente iniciou, era eu e o Joel que fazia todos os setores, mas os setores eles estavam desenhados. Uhum. Existia já o setor do marketing, comercial, o técnico, o financeiro, o setor de processos. Então a gente já tinha, só que quem estava lá no marketing era eu e o Joel, e lá no financeiro eu e o Joel, e lá no comercial eu e o Joel também, lá no técnico eu e o Joel. Então, aos poucos a gente foi direcionando as pessoas, né, de acordo com o nosso crescimento, foi direcionando para esses setores. Então a gente criou, depois do técnico, o setor de marketing, o comercial já tinha uma pessoa, entendeu? Aí depois foi para o setor de processos, saiu dentro do técnico, depois uma pessoa já foi para o financeiro. E a diferença é que você consegue trabalhar organizado, entendeu? E com um plano estratégico para cada setor. Então a empresa ela é um só, mas ela é dividida em várias outras microempresas, entendeu? E aí você cria um plano de ação para cada setor desses. Então todos os setores vai trabalhando com força máxima, porque eles têm um plano, eles sabem o caminho que precisa correr, seguir, e aí a empresa ela vai crescendo como um todo, em todos os setores. Então hoje o nosso comercial ele vende assim absurdamente. Nós temos um comercial que vende absurdamente. Nós temos um marketing de alta performance interno, ou seja, a gente tem hoje um gerenciador de redes sociais, a gente tem um marketing, um videomake, então a gente tem tráfego pago, a gente tem todos os setores de um marketing dentro, interno do nosso escritório. Eu não sei se os outros escritórios têm esse tipo de departamento, mas a gente faz questão de ter. A gente tem o nosso setor técnico, com coordenadores em cada setor, ou seja, no contábil tem um coordenador, no departamento pessoal tem um coordenador, no fiscal tem outro coordenador, lá no setor de processo tem outro coordenador, lá no setor de financeiro tem um analista. Então assim, a gente tem essas lideranças fortes. O outro trabalho importante para poder criar esses setores e dar força para ele é formar pessoas capacitadas. Então a gente, durante esses 7 anos, trabalhamos bastante com pessoas. Então a gente ensinou, a gente capacitou, e hoje essas pessoas que iniciaram com a gente estão liderando cada departamento desse. E assim, todos os setores dão seus resultados, tem suas metas, tem suas premiações e tem suas motivações, e por isso que a empresa ela vai crescendo como um todo, porque nenhum setor fica abandonado. Nenhum setor fica jogado de lado. Não, mas aquilo ali, depois a gente resolve. Não, pelo contrário. A gente tira o nosso tempo. E essa é a decisão, e essa é o trabalho mais importante que um diretor, que um presidente de uma empresa precisa ter. É você saber gerenciar todos os departamentos. Então, o nosso desafio foi o quê? Sair do operacional e estar trabalhando no gerencial, no estratégico da empresa, para fazer a empresa ela continuar crescendo. Porque se a gente se afunda ali, não, mas eu vou economizar aqui porque o Alisson faz o trabalho de 3. O Joel faz o trabalho de mais 3, ou seja, é menos 6 funcionários aqui dentro, é mais lucro. Mas será que é mais lucro? Será que tu vai continuar crescendo? Será que se tu tivesse no operacional, tu ia ter tempo de estar aqui gravando um podcast, ou ter tempo de estar num cliente, numa reunião, fazendo um network diferenciado? Provavelmente não. Aí tu ia ter mais lucro, tu ia vender mais, tu ia crescer? Não, então assim, é algo enganoso. Você acha que está crescendo, mas você está enterrando seu tesouro. Você está deixando de crescer, de produzir, de multiplicar. E, inclusive, né, em breve nós receberemos aqui o Otto e a Aira, né, que são ali do setor comercial e marketing, né? Em breve eles estarão juntamente conosco aqui no Colmeia Talk. Vocês falaram também sobre a questão dos colaboradores que vocês possuem lá. Como lidar com a questão da rotatividade? É porque é comum nos escritórios de contabilidade a entrada e saída de funcionário.
Como é esse trabalho lá no Grupo ACC? Cara, a gente adota uma política diferente lá no nosso grupo. Nossa rotatividade lá é baixíssima, é praticamente zero, não é exagero. O João tá exagerando, 7 anos, cara, é praticamente zero. As pessoas que saíram do escritório, a gente conta nos dedos de uma mão, não é nem de duas, de uma mão. A gente conta nos dedos de uma mão. Por quê, João? Cultura forte, processos bem definidos, plano de cargo e salário, um ambiente extremamente positivo. Eu até falo que é o melhor ambiente de uma empresa que eu já trabalhei. Agora trabalhei em outras empresas também. É o melhor ambiente. melhor. A gente construiu um ambiente formidável. Então fazem com que as pessoas retenham elas ali. Certo? Então elas passam por um processo de crescimento, de construção. E elas querem estar ali. Elas querem estar ali. Então eu lhe convido a ir lá no Grupo ACC, conhecer. Você vai ver como é diferente. A pessoa trabalha feliz. O pessoal gosta de estar ali. Ele, não vou, tô indo aqui por mais um dia de trabalho. Não, o pessoal vai para lá feliz, motivado, engajado. E não é à toa que o resultado final é o crescimento. Tudo que é saudável cresce naturalmente. Tudo que é saudável cresce naturalmente. E esse é o nosso ambiente. Então é difícil falar sobre isso daí porque a gente não tem. Não tem essa rotatividade. Não tem. Inclusive, eu tava conversando com uma amiga minha que trabalha também na área da contabilidade, e ela falando lá do escritório que ela tá atualmente, eu falei sobre vocês, sabe? Aí a gente faz umas gravações lá no Grupo ACC, o ambiente, quando eu e o Daniel fomos lá pela primeira vez, a gente sentiu um ambiente diferente, né? Que é uma parada realmente que foge do comum. Você pensa ali, vai chegar num escritório, numa empresa de contabilidade, todo mundo bem formal, sério, não que isso não exista lá, mas tipo assim, um ambiente realmente tranquilo, né? Que você nota realmente que a galera que trabalha lá, trabalha feliz. Eu quero até parabenizar vocês pela condução que vocês fazem lá no Grupo ACC. É excelente. E me abre aqui até a possibilidade de fazer uma pergunta em cima disso, né? Porque eu consigo enxergar em vocês, e óbvio, vocês mesmos conseguem enxergar isso em vocês, um potencial gigante, né? De crescer e multiplicar ainda mais. Vocês podem até ter, talvez eu não saiba, mas vocês têm algum curso, alguma coisa na área que vocês fornecem para outros contadores? Tu até falou aí, né, a contabilidade, a nova era da contabilidade, né? Alguma coisa nesse sentido que conseguisse abranger não só aqui o pessoal da nossa proximidade, região, mas o Brasil todo, porque a experiência que vocês têm, certo? Junto com a mentalidade que vocês têm, eu enxergo como uma possibilidade gigante de vocês serem grandes mentores de outros escritórios ou pessoas que querem realmente atuar na área da contabilidade. Qual é o pensamento de vocês com relação a isso? Eu confesso que realmente é um desejo nosso, né? Um projeto que a gente está já conversando, elaborando, porque de fato os nossos resultados, né? Hoje a ACC tem mais de 30 colaboradores. Hoje nós já passamos de 2 milhões de faturamento ano. Então, assim, são resultados que em 7 anos é difícil, né? Nós acreditamos que somos, né, um dos maiores, se não o maior escritório de Maracanaú e da região ali, se for juntar Maracanaú, Maranguá, Pacatuba e até muito maior do que muitos de Fortaleza também. E eu acredito que a gente pode agregar, né, bastante, ajudar novos contadores, novos profissionais que sonham também em ter resultados bons. Empreendedores também, né? Empreendedores, porque assim, há muitas dicas, né, de comercial, de marketing, eu acredito que ela abrange vários segmentos, né, setor de serviço, comércio, eu acredito que abrange todos. Então, é um projeto que a gente está conversando, startando, precisa ser bem feito, precisa ser bem elaborado também, para a gente não chegar ali e entregar qualquer coisa, mas realmente faz parte ali do nosso planejamento, faz parte do nosso planejamento estratégico aí para 2025. Muito bom. Quer contribuir com alguma coisa, João? Só reforçar, tá no nosso plano para ano que vem, 2025, já pra gente abrir essa turma. Em janeiro a gente tem um evento aí, que é o Ativação Empresarial, que é um evento que a gente faz 2 vezes por ano, que é para empresários. E a gente pretende também abrir para contadores, para trazer essa transformação também deles encararem
não como escritório, mas como uma empresa, Uhum. como uma empresa de contabilidade. Já foram outros contadores amigos nossos lá na empresa e eles têm esse mesmo ponto de visão. Cara, devia tu abrir isso aqui, vocês explicarem, implantarem isso nos escritórios, nas empresas, porque de fato é um diferencial. Então tá no nosso plano de ação e agora é fazer, né? É fazer. Quais são esses sistemas, né? 20 sistemas. Faça pra gente essa receita. Exatamente. Como é que esse comercial age, atua no mercado. Verdade. Como é a abordagem deles. E o marketing, como é a produção de conteúdo, né? O pessoal vê nossos vídeos e ficam Exato. ali, todo mundo ali fica bem impressionado, né? Com o nível dos vídeos, a criatividade e tudo. Como é essa gestão financeira que vocês fizeram do escritório de vocês. Então, são muitos detalhes. Realmente, a gente que já conseguiu passar por todas essas etapas, pode até achar que é simples. Mas para quem está começando ali, na época que a gente começou também, que a gente não sabia de muita coisa, tudo era novo. Então, assim, é muito desafiador. E com certeza, você ter aquela ajuda, se eu tivesse aquela informação, eu não teria perdido tanto tempo. Né? Então, acho que isso aí é o maior diferencial. Quero agradecer demais, certo, a presença de vocês aqui, né? Foi enriquecedor, deu para aprender muito, né? Daria para a gente conversar bem mais tempo aqui, mas a gente tem alguns compromissos ainda. E eu queria, né, pedir para vocês, a gente conheceu a história de vocês, que é incrível, certo? Muito massa. Quando a gente teve a oportunidade de ouvir já uma parte lá na gravação do podcast, a gente já ficou assim conversando depois, eu e o Daniel, cara, os caras realmente batalharam, né, para conseguir estar onde eles estão hoje. Não foi, né, um negócio que caiu assim no colo deles e deu tudo certo. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem justamente para esse público, certo? Que está iniciando, não só na área da contabilidade, mas que está iniciando um projeto, um sonho, que quer empreender, que quer conquistar, que quer fazer com que sua empresa cresça. Queria que vocês deixassem agora no final uma mensagem para esse público. Primeiramente, o cara tem que entregar, de fato, o cara tem que entregar sua energia, sua primeira energia, debaixo do favor de Deus. Porque sem Deus, sem saúde, sem uma estabilidade emocional, é difícil você começar qualquer coisa. Então, o cara que está começando, cara, vai por esse caminho aqui. Depois, tem que ter muita coragem. E coragem requer paciência. Porque a gente vive uma geração TikTok, eu reforço muito isso, que a gente quer tudo muito rápido. E eu tenho um filho de 17 anos, sei como é isso, acompanho isso, fui pai jovem, né? Então, a gente tem que ter paciência, coragem, fé em Deus, estabilidade, força e fazer, cara. Você pode ficar no campo das ideias, do discurso, mas a diferença entre um sonhador e um cara que realizou é porque ele fez. Vão ter erros, parece papo de coach, mas é verdade. A gente passando por isso, a gente passou por esse trajeto, é verdade. Vai ter erros, vão ter acertos, mas você só consegue conhecer o novo aquele que está fazendo. Se você não fizer, não sair da onde você está, o novo ele vai ser sempre uma ideia distante, uma experiência distante, algo distante. Então a mensagem é essa, que você seguindo essa trilha aqui, vai vir o resultado, vai vir a prosperidade, vai vir um crescimento. Mas você precisa reconhecer esses pontos. Não querer inverter, né? Não querer pegar atalho. Porque no mercado empresarial game é pesado. É muita pressão, é muita cobrança, você tem clientes, você tem demandas para atender. Então vai por esse caminho aqui que vai dar certo. Vai dar certo, assim como deu conosco, ainda dá. A gente não negocia isso. A gente melhora muita coisa, mas negociar esses fatos aqui, a gente não negocia. E a gente continua crescendo. É orgânico, né? É orgânico, você vai crescendo, vai melhorando o processo, vai crescendo e assim vai. Tem muito ao que fazer ainda. Tem muita história para acontecer aí. Tem uns 30 anos de produtividade. Nós estamos no auge agora, meu amigo. Nós estamos no auge. Até bonito a gente ficou. Se tu vê, antes aí era feio. Olha as fotos aí, né? Bonito com cabelo, com músculo. Mas não era assim, não.
E aí vai melhorando, vai melhorando. O cara não pode abandonar o processo de crescimento e de melhorar. Não pode abandonar. E assim vai. Show de bola. Flauber, para os que estão começando, eles precisam entender que o primeiro degrau ele é sempre maior. Eu acho que tem uns 10 metros de altura o primeiro degrau. Então, é difícil, é desafiador. Vai ter momentos que você vai querer desistir, vai ter momentos que você acha que não está dando certo. Mas se você tem certeza que é aquilo que você quer, você ama aquilo ali, você faz porque você gosta, então permanece, insiste, mantém o foco. Esquece as pressões, as críticas, as pessoas que não estão torcendo por você, esquece esse negócio de inveja, se fecha para essas coisas e mantém o foco, porque uma hora tu passa desse primeiro degrau, e passando desse primeiro degrau, aí os degraus vão sendo menores. Então, não menosprezar os departamentos, não achar que é só, eu sei tudo da contabilidade, sei fazer folha, sei mandar SPED, eu sou craque. Mas se tu não souber gerenciar os outros setores, não vai conseguir. Então, não menosprezar isso. E para os que já estão maiores, que já passaram aí por esse primeiro degrau, eu digo, estabilidade não existe. Então, se você não estiver se atualizando, se você não estiver fazendo novas conexões, novos networks, se você não estiver com a mente aberta para as mudanças das tecnologias, as mudanças das tendências, você sabe que tudo vai mudando, tudo vai se atualizando, se renovando. Então, se você não estiver atento ao mercado, você vai ficar para trás também. E aquilo que você um dia teve, que era um império, você pode perder. Então, não acho que o jogo está ganho. O jogo não está ganho. Você está jogando, você ainda está no game. E a vida dá muitas voltas, o mundo dá muitas voltas. E se você não estiver firme, se atualizando sempre, buscando crescer, buscando evoluir, você também vai ficar para trás. Então, para os que estão começando, o primeiro degrau, ele é alto mesmo. É normal esse processo. E para os que já passaram desse primeiro degrau, estabilidade não existe. Buscar se renovar, se atualizar, continuar no mesmo foco, que a tendência é crescer mais ainda. Gente, o Joel e o Alisson, certo? Eles têm um Instagram lá bem trabalhado também. Então, sempre dicas muito boas. Diz aí o Instagram de vocês aí, para o pessoal acompanhar, né? Tanto o pessoal como da empresa também. O meu Instagram, Joel Mendonca F, no final. E o da empresa é Grupo_ACC. Então segue lá, acompanha lá, troca ideia, que a gente tem a maior disposição e o maior carinho para contribuir, para ajudar. Pessoal, muito obrigado, né, ao time todo, né, da Colmeia Talk, aí o podcast aí que vai arrebentar aqui em Fortaleza. E meu Instagram é Alisson Contador, bem simples, Alisson Contador, ALYSON Contador. E aí a gente todo dia tá lá gravando vídeos, né, notícias e novidades. Então, tenho certeza que vocês vão gostar aí do nosso Instagram. Valeu! Valeu, pessoal, esse foi o Colmeia Talk de hoje e até a próxima. Valeu, galera. Obrigado. Valeu.